Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, finalmente, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Que bom poder voltar a essa série de mensagens. Depois de um breve período de descanso, a gente poder voltar com essa meditação, exposição da palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E nesse momento da carta, em que o apóstolo Paulo, ele traz essa conexão com a primeira parte, Efésios capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Só até aí, nessa primeira perícope, até o versículo 6. Como viver o chamado de Deus para as nossas vidas? Esse texto que nós lemos traz a expressão que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E no final ele diz, temos a esperança para a qual vocês foram chamados. Depois dos 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios, em que ele faz uma longa, profunda, significativa e tão importante exposição teológica a respeito de princípios, ensinamentos tão necessários para a nossa caminhada cristã. Finalmente, a partir do versículo 4, ele usa o conectivo por isso. Por causa de tudo que já expus antes, expliquei para vocês, apresentei tudo que nós tivemos a oportunidade de refletir no capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3. Ele diz, meus irmãos de Éfeso, por causa de todas essas coisas, eu passo a dizer as coisas que vão ter continuidade até o capítulo 6. E meus irmãos, esse por isso é um por isso cheio da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Porque se não tivéssemos o capítulo 1, 2 e 3 nos dizendo que fomos salvos pela graça, eleitos antes da fundação do mundo por causa do amor de Deus, não por causa do nosso currículo, das nossas características, não porque fomos encontrados bons e qualificados para servir a Ele, não porque amamos a Deus de forma perfeita, porque nós não amamos, antes éramos inimigos, estávamos mortos espiritualmente, mas a graça dele nos alcançou, e a graça que nos alcança nos chama para viver a vida de acordo com a vontade dele. E se nessa caminhada que começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 6, no final da carta, em alguns momentos você se sentir, mas eu não dou conta disso, eu não consigo viver essas coisas, você não está sozinho, nenhum de nós consegue. O que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, aquele que nos chama, nos regenera, nos dá graça para perseverarmos até o dia final. A imagem mental, ao começar esse capítulo 4, que devemos ter, é de uma criança pequena, ali nos seus 2 ou 3 anos, que já anda, já tem alguma autonomia, e que vai com seu pai, que para ela é o pai mais forte do mundo, o pai mais bonito, sábio do mundo, e ele vai, aquele pai com aquele filho pequenininho até a praia, e a criança vê aquela imensidão do mar, e o pai convida a criança, vamos entrar juntos nesse mar. E a criança coloca o seu pezinho e sente a água ali, a temperatura da água fria, e percebe aquele movimento das ondas, e vai vendo ali de rabo de olho seu pai, mas vai andando junto ao lado dele,
E na primeira onda mais forte, a criança segura na mão daquele pai. E a força daquela mãozinha pequenininha acha que por ela mesma ela vai conseguir segurar, porque ela está com medo daquelas grandes ondas. E o pai segura com firmeza a mão daquela criança. No pensamento daquela criança, ela acha, eu vou segurar bem firme na mãozinha do meu pai, na mão grande do meu pai, porque ela é forte, ela me guarda. E aqui eu estou seguro, porque eu estou segurando na mão dele. Mas o pai bem sabe que aquela criança não tem poder, não tem força para continuar entrando naquele mar e se segurar na mão. Por isso o pai a segura. E essa é a dinâmica da nossa fé. Deus nos dá passos para a gente andar, mas é Ele quem nos garante. Por isso o capítulo 4 até o capítulo 6 são capítulos da graça e da misericórdia de Deus, que nos convida a viver de maneira digna da vocação, do chamado, mas sabendo que em muitos lugares, em muitas situações da nossa vida, nós vamos falhar. A nossa mãozinha vai soltar da mão de Deus, mas a mão de Deus não vai soltar da nossa. Vão acusar você. Tem gente esperando você errar para acusar você. Às vezes o nosso próprio coração. A gente vai tropeçar. A gente não vai dar conta de viver essas coisas. Mas o Senhor fala, descansa e confia. Continua segurando a minha mão. Mas saiba que a mão que segura é a mão de Deus que segura a nossa. Ele nos chamou, Ele nos deu vida e Ele nos conduz. Como é que podemos viver o chamado de Deus para a nossa vida? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz no versículo 1, por isso, eu, o prisioneiro no Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo se apresenta como o prisioneiro no Senhor. E é a segunda vez que ele faz isso nessa carta. E nas outras cartas ele se apresenta com expressões parecidas. Ele se apresenta como servo. Ele se apresenta como aquele que foi enviado para cumprir a missão de outra pessoa. E na carta a Filemão, ele também se apresenta como prisioneiro de Cristo. Porque Paulo nos ensina, a palavra do Senhor revelada, nos ensina que para a gente viver o chamado de Deus, só temos condição de viver a vocação de Deus para a nossa vida, sabendo que a nossa identidade ela precisa estar definida em Jesus, o nosso Senhor. A nossa identidade, ela precisa ser definida em Jesus. É assim que Paulo se define. Ele já havia falado que ele não era prisioneiro de Nero, mas prisioneiro no Senhor. E por causa da fé dele no Senhor, ele havia sido preso. Mas a sentença final de Paulo não é a prisão dele. Ele se considerava livre, o mais livre de todos. Ele fala muito dessa liberdade também lá na carta aos Gálatas. Mas Paulo se define, eu sou prisioneiro no Senhor. Se tem alguma coisa que me prende nesse mundo, não são as cadeias de Nero. Se tem alguma coisa que me define, é o Senhor. Por isso eu posso dizer, eu sou prisioneiro no Senhor. Paulo se identifica a identidade dele. Assim como a nossa identidade precisa estar no Senhor. Quando a nossa identidade está no Senhor, quando aquilo que nós somos de verdade, não aquilo que nós pensamos que somos, às vezes nós pensamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, mas às vezes o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa história, o nosso jeito, quer nos levar para longe desse lugar que a palavra diz quem nós somos, qual é a nossa identidade. E Paulo diz, eu sou prisioneiro no Senhor, e sabendo que eu sou prisioneiro no Senhor, que a minha identidade está em Cristo, somente assim eu posso viver o chamado de Deus para a minha vida. Meu filho Samuel é meu filho, essa é a identidade dele. E ainda que ele viaje para o outro lado do mundo e nunca mais tenhamos contato, ele sabe de quem ele é filho. Ainda que a gente perca o contato, ainda que outras pessoas se apresentem nos relacionamentos, a identidade dele é essa. E Deus é que diz quem nós somos, amados dele.
para fazer a vontade e para viver de acordo com aquilo que Ele diz que nós somos. Não aquilo que o nosso próprio coração diz que nós somos, não aquilo que o nosso pensamento, a nossa história familiar, as nossas oportunidades, as nossas facilidades ou desafios e problemas. O que diz o que nós somos é o Senhor. Não são as críticas, não são as pessoas à espreita, esperando o momento de você cair. Não são as conjunções políticas, sociais, históricas, que definem, em última análise, quem é você. O que define é o Senhor. Você é filho, filha amada do Senhor. Ninguém pode tirar isso de você, porque foi Deus quem te deu. O Senhor Jesus, Ele buscava fazer a vontade do Pai. Em João capítulo 6, versículo 38, diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele diz, eu e o Pai somos um. Essa era a identidade dele, filho amado. Quando batizado ali, e a pomba do Espírito Santo desce ali, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre ele, e se ouve uma voz do céu, a identidade dele é apresentada: eis o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. A identidade de Jesus é apresentada ali como o primeiro ato ali no Evangelho de Mateus, dizendo, olha, saibam quem Ele é. E a palavra de Deus está dizendo, saibam quem vocês são, alcançados pela graça. Alcançados pela graça. Talvez você esteja passando dificuldades, problemas, lutas, angústias. Talvez a tua saúde até está dando sinais de tanta angústia no coração, mas não se esqueça. Talvez a sua pressão subiu, a sua gastrite atacou, as suas juntas doem, a sua pele estourou por algum motivo, e as pressões são grandes, mas saiba, você é filho amado de Deus. E você é aquele que, embora não tenha currículo, competência, qualificações em você mesmo, foi alcançado e ligado ao Senhor. Oséias, capítulo 11, versículo 1, fala sobre o amor de Deus e a ingratidão do povo de Israel. E o profeta registra assim, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho, o chamado de Deus. Mas quanto mais eu chamava, tanto mais se afastavam de mim, sacrificavam os baalins, queimavam incenso, as imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar, o povo de Deus a andar. Tomei nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Eu atraí com cordas humanas, às vezes com sofrimentos, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para lhes dar de comer. É Deus quem define quem nós somos. Ele sabe que a gente é rebelde. Nós sabemos que a gente toma uma decisão, que a gente jura de pé junto, promete, se compromete, faz um voto que agora a gente vai conseguir. E daqui a 2, 3 dias, daqui a um breve tempo, a gente já desanima e fica pelo caminho e pensa, será mesmo que eu sou filho de Deus? Mas o Senhor está dizendo, meu filho, minha filha, as cadeias, as prisões, as lutas, as dificuldades são passageiras. Foi Deus quem escolheu você. Para que você possa ter liberdade e dizer, como o apóstolo Paulo disse, eu posso até ser prisioneiro nessa que é uma das experiências mais tristes e dolorosas que o ser humano pode viver. A prisão, o encarceramento. Mas eu não sou prisioneiro de Nero e de nenhuma das situações ao meu redor, mas eu sou prisioneiro do Senhor. No Senhor, por causa do amor de Cristo. Nenhuma outra coisa passageira nessa vida, em última instância, nos define. O fato de você ser pai ou mãe nessa terra, te define de uma certa maneira, mas em última instância, se por algum motivo você não pôde ser pai, não pôde ser mãe, isso não te define como alguém importante diante de Deus. Se você perdeu seu filho, sua filha,
Se você acha que você falhou como pai, como mãe, saiba que a graça e a misericórdia de Deus continuam definindo quem você é diante dele. Tua condição financeira não te define. Talvez você seja alguém que tenha uma excelente condição financeira, mas você sabe como isso não é suficiente para encher o seu coração. Mas o que define a satisfação da nossa alma é o Senhor. E talvez você tenha uma condição financeira bem simples, bem humilde. E às vezes o coração angustia pensando, será que vai ter para amanhã? E a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor nos visitam e fala, meu filho, eu cuido de você. Sou eu quem dou a sua identidade. Nós somos livres. Não somos prisioneiros de Nero e de nenhuma outra definição desse mundo. Gálatas 5:1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para vivermos nessa identidade de livres em Cristo, confiados de que o que Ele fala sobre mim, de que eu sou um filho amado, de que o Senhor cuida de mim, é isso que define a minha vida. A palavra do Senhor segue dizendo, no mesmo versículo, número 1, depois que ele fala, eu, prisioneiro no Senhor, ele diz, eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Algumas versões, a revista atualizada, traz a palavra rogo-vos. Peço encarecidamente, peço com força, insisto, para que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Ou também, a revista atualizada diz que vocês andem de maneira digna. Que a vida cotidiana de vocês seja digna da vocação a que foram chamados. E eu volto a dizer, meus irmãos, esse clamor do apóstolo Paulo dizendo, eu rogo a vocês, eu insisto a vocês que vocês andem dessa forma, que vocês vivam dessa maneira digna dessa vocação. É um clamor da graça e da bondade de Deus, sabendo que não é por decreto, não é por dizer agora vocês vão viver assim que a gente vai dar conta. Não é assim que a gente vive a vida digna diante de Deus. É pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Sim, nós devemos insistir, nos esforçar, segurar na grande mão de Deus com a nossa frágil mãozinha o melhor que pudermos. Da forma como Deus nos dirigir, fazendo aquilo que Ele coloca em nossas mãos, mas a nossa confiança e descanso estão no Senhor. Por isso o apóstolo Paulo pode dizer, eu peço a vocês. Porque se não fosse assim, Efésios 4, 5 e 6 seria só uma lista de regras morais. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. E aí você vai agradecer a Deus, não vai agradar a Deus. Não se trata disso. Se trata justamente por causa daquilo que Deus já fez e da condição que Ele dá para vocês, é que vocês podem viver de modo digno. E que eu posso pedir, vivam dessa maneira. Foi para isso que Deus chamou vocês. Como podemos viver o chamado de Deus para as nossas vidas? Podemos viver esse chamado, sabendo que a nossa vida, ela precisa girar em torno do chamado de Deus para nós. Quando nós temos oportunidade de ler algumas palavras no original, elas nos ajudam muito a entender o significado de alguns textos. Quando o apóstolo Paulo diz, eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, a palavra digna é a mesma palavra que vai aparecer lá em Filipenses. Acima de todas as coisas, vivam de modo digno do Evangelho. Filipenses 1:27. Essa palavra digna, ela no original, ela tem o nome, é a palavra grega axios, que é a mesma palavra que a gente usa no português, tem a mesma raiz da palavra eixo. Que vocês vivam de modo que a vocação para a qual vocês foram chamados seja o eixo da vida de vocês. Numa roda de bicicleta, uma roda qualquer, mas uma roda de bicicleta que tem aqueles raios, elas estão todos aqueles raios presos naquele eixo central, o que faz tudo aquilo funcionar de uma forma correta. E quando alguém
por algum acidente, acontece alguma coisa, aquela roda ela é amassada e aquele eixo é deslocado do centro, a roda não funciona mais da forma como deveria funcionar, e essa é a ideia da maneira digna, que toda a nossa vida tenha o chamado de Deus como eixo para cada um de nós. Que a gente possa viver a nossa vida de maneira digna da vocação, do chamado de Deus para a gente. Vivemos isso pela graça, pela bondade, pela misericórdia. A misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Por isso, podemos viver dessa forma digna. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Isso na primeira parte, quando o apóstolo Paulo fala, eu sou prisioneiro no Senhor, ele está falando sobre identidade. A partir de agora ele começa a falar sobre a prática da nossa identidade. Somos prisioneiros no Senhor, se a nossa identidade ela está sedimentada, fundamentada em Cristo, vamos poder atender esse chamado e viver de forma prática a nossa identidade em Cristo. Viver de forma prática aquilo que conceitualmente Deus já disse que nós somos. Não apenas pensamentos, ideias, mas viver isso de forma prática. Nos nossos relacionamentos, na forma como cada um de nós trata aquele que está ao nosso redor, na nossa convivência, aqueles que têm a mesma condição financeira que a gente, aqueles que são os nossos líderes, aqueles que são os nossos liderados, aqueles que são do mesmo gênero que a gente, como um homem vai tratar outro homem, como um homem vai tratar outra mulher, os nossos parentes, aqueles que são conhecidos, aqueles que são desconhecidos, aqueles que nós temos mais afinidade e aqueles que têm menos afinidade, aqueles que nos amam e aqueles que nos perseguem. A Bíblia fala sobre esses para que a gente possa orar por eles e viver a nossa vida digna diante do Senhor, tendo o Evangelho, o chamado de Deus, como eixo das nossas vidas. Esse é o chamado de Deus. E essa é a forma que a gente deve viver, tendo o chamado dele como eixo para as nossas vidas. Os reformadores usavam uma expressão chamada coram Dei, coração diante de Deus. E a ideia dos reformadores é que nós precisamos ter sempre em nossa mente, vivos, que o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa alma, aquilo que a gente realmente é, está sempre na presença de Deus. A presença dos irmãos, a presença das pessoas que nos olham, que nos avaliam, que nos criticam, às vezes julgam, às vezes elogiam, às vezes nos encorajam, às vezes nos desanimam. Diante dessas pessoas, nós temos comportamentos diferentes a depender da situação. E o que Deus está falando é que o coração de vocês, o que os reformadores propunham é que o coração de vocês precisa estar sempre diante de Deus, diante de todas essas variações de situações, quando você está sendo vigiado e quando você não está sendo vigiado. Quando você tem a oportunidade de fazer a coisa certa e quando você tem a oportunidade e a tentação de fazer a coisa errada. Nosso coração precisa estar diante de Deus, clamando por misericórdia e fazendo a oração da misericórdia, que tão bem ouvimos na semana passada com o pastor Daniel Guanais. A cada dia, e por causa da oração da misericórdia, podemos dizer, Deus, obrigado, porque a tua misericórdia que se renova me visita e me ajuda a viver de maneira digna a que o Senhor me chamou. É uma luta para todos nós, também para o apóstolo Paulo, o que escreve essas palavras. Romanos capítulo 7, versículo 18. Eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. É o próprio apóstolo Paulo que está falando isso. Pois o querer o bem está em mim. Eu quero fazer o bem, eu quero viver de modo digno, mas não o realizar. Eu quero fazer, mas eu não consigo fazer. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Mas graças a Deus pela misericórdia e pelo Espírito Santo de Deus, que nos regenera e nos dá condição de viver dessa forma digna, de atender ao chamado de Deus para as nossas vidas, de ter a
vida com Deus como prioridade, como a coisa mais importante, não como um apêndice, um penduricalho, um alternativo, alguma coisa que é optativa. Se der, eu vivo como Deus quer que eu viva. Se não der, tudo bem também. E o que a palavra de Deus nos chama é priorize. Eu vou te dar graça para isso. Nenhum horário vai ser difícil. Nenhuma situação vai ser incômoda demais. Ainda que seja prisioneiro, ainda que tenha sido injustiçado, eu vou dar graça para que você viva de maneira digna do chamado, da vocação que vocês foram chamados. Filipenses 1:27 reforça essa ideia. Ainda o apóstolo Paulo diz, acima de tudo, vivam de modo digno de evangelho, do evangelho de Cristo. E ele fala sobre esse corandeu, estando ou não, eu junto com vocês, ele diz, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Colossenses 1:10 diz dessa maneira, 1:9, por essa razão também, neste dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo está orando pelos colossenses dizendo, eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento, que vocês possam transbordar. E é isso que ele apresenta para os Efésios, no capítulo 1, 2 e 3, que nós já vimos. Ele ora por poder, por conhecimento profundo, não apenas intelectual, mas no coração e na nossa alma. Para que o conhecimento da palavra na Bíblia e na oração possa fazer com que nossas vidas possam transbordar desse entendimento espiritual. E o versículo 10 de Colossenses capítulo 1, e dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, porque quanto mais o conhecemos, mais desejamos conhecê-lo. É possível atender aos chamados de Deus e viver a nossa vida de forma digna, de forma que a nossa vida gire em torno dele. Isso só é possível por causa da aliança de Deus conosco. Aliança não é aquilo que a gente conecta agora e depois desconecta. Não. Não é aquilo que eu assumo um compromisso agora e depois eu desligo esse compromisso e religo nossa mente novamente. Não se trata disso. Quando o homem e a mulher colocam uma aliança, eles são casados e têm um compromisso um com o outro, estando eles juntos fisicamente ou não. Não dá para falar, 6 dias da semana eu sou fiel e um dia eu vou ser fiel e eu mantenho a minha aliança. Quebrado um dia, todos os dias foram quebrados. Mas é por isso que nós louvamos a Deus, porque a aliança que nós temos, não fomos nós que fizemos, mas é a aliança de Deus conosco. Por isso podemos viver nessa aliança de forma digna, porque Ele nos dá essa condição. Salvação, esperança, poder para vivermos de forma digna. E talvez, avaliando o nosso coração, olhando para a nossa vida, tem alguma área da nossa vida, do nosso pensamento, em que a gente ainda é orgulhoso demais, em que a gente julga e condena demais no nosso coração, em que a gente tem dado toda a liberdade, liberalidade para que a carne possa se refastelar. Talvez a nossa língua tenha dificuldade de viver de modo digno diante do Senhor. E se em alguma área da sua vida o Espírito Santo de Deus já tem te mostrado isso, você ainda não perdoou, você ainda não olhou com misericórdia, você ainda não mudou aquilo que precisava ser mudado, você ainda tem algum dos raios da nossa vida que não estão rodando ao redor dos chamados de Deus, é tempo de falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda, o Senhor me alcançou. E Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor há de me conduzir. Eu me rendo aos teus pés, Deus, e me conduz. Me ajuda a ajeitar isso. E a palavra do Senhor segue dizendo, como é que Ele trabalha nas nossas vidas para que a nossa vida, ela possa viver, ela possa girar
em torno desse eixo. A palavra do Senhor segue dizendo, então agora, no versículo 2. Vou ler o versículo 1 novamente. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Versículo 2. Como? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É possível viver os chamados de Deus para a nossa vida. E para isso precisamos lembrar que a nossa vida com relação ao próximo precisa ser com humildade, mansidão e longa paciência. Reparem a sequência de raciocínio do apóstolo Paulo. Eu sou prisioneiro, essa é a minha identidade. Por causa disso, eu posso viver de maneira digna. E como é que essa maneira digna, ela é lapidada por Deus? Como é que Deus vai ajeitando minha vida justamente nos meus relacionamentos? Uma vida isolada, sem contato com as outras pessoas. Você pode até dizer, é fácil. Eu gosto da pessoa, mas eu não me relaciono com ela. Não é essa a proposta da palavra de Deus para a gente. Não esse é o chamado de Deus para a gente. Antes ele diz que vocês possam viver dessa maneira digna da seguinte forma, com toda humildade. Não com alguma humildade, mas com toda humildade e mansidão. A nova tradução da linguagem de hoje traduz essa expressão como que vocês sejam bem educados. Não é uma tradução muito feliz, mas ajuda a gente a entender. E a NVI fala que vocês sejam dóceis, mansos e humildes. O que o apóstolo Paulo está dizendo, de uma certa forma, é que vocês sejam como Jesus. Os 4 evangelhos, diante de tantos ensinamentos que Jesus apresenta, a única palavra, a única frase que ele fala a respeito dele mesmo é: aprendam de mim, que sou manso e humilde. E aí vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. O apóstolo Paulo está falando, olha, o Senhor Jesus já vive em vocês, o Espírito Santo já habita no coração de vocês, por isso vivam com toda humildade e mansidão. Não tem lugar no reino de Deus para orgulhosos, soberbos, julgadores, condenadores. Para gente que perde a paciência com qualquer coisa, que não tolera, que julga. Antes, por causa da nossa identidade em Cristo, porque sabemos quem somos, não há como alguém te humilhar. Por isso nós podemos viver humilhados, humildes. E se alguma área da minha vida eu me sinto humilhado, poxa, me injustiçaram, não me elogiaram, fizeram isso comigo, não me reconheceram, é porque ainda tem do André na minha vida. Porque quando não tiver mais nada do André e tudo for somente Cristo, nada mais me tirará do prumo. Mas quando eu ainda sinto, me humilharam, fizeram isso comigo, é porque ainda tem muito do meu ego ali. E o que a palavra de Deus diz é, seja como Jesus, humilde e manso. Manso é aquele tardio em lutar, em fazer questão de fazer justiça a seu respeito, e às vezes até a respeito dos outros, e fala, calma. Se tem uma coisa que eu tenho procurado ensinar, que Deus tem trazido ao meu coração e na minha família, tenho procurado ensinar para Samuel e para Marisol, vocês precisam aprender a ser injustiçados. Como assim? Não faz questão. O mundo é mau mesmo. As pessoas vão injustiçar a gente, vão falar mal, vão criticar, vão interpretar errado, vão pegar a nossa comunicação e vão torcer. Mas guarda o teu coração humilde em Cristo, manso. Não precisa achar que você precisa se defender. Não. Eu sei que, de acordo com a nossa personalidade, isso é mais difícil ainda. Porque tem gente que é aquele que vai e faz e quer acontecer. E Deus fala, calma, Pedro, calma. Não precisa cortar a orelha do soldado.
Eu estou guardando você, eu não perdi o controle. Não é o exército romano que está prendendo Jesus, é ele mesmo, o Jesus imatável, como dizia reverendo Elben César, da revista Finado, da revista Ultimato. Ele falava, Jesus é o Jesus imatável. Várias vezes tentaram prender Jesus e Jesus escapava, Jesus saía, mas quando foi o dia dele se entregar, porque essa era a vontade de Deus, humilde, manso, como um cordeiro mudo, ele se entregou. Esse é o convite da palavra de Deus, para a gente atender o chamado dele. Isso não significa dizer que seremos um corpo, uma igreja de bobos, de gente que não tem atitude. Não se trata disso, meus irmãos. Então a gente tem que ser paradão e pisarem na gente, fazerem qualquer coisa com a gente. Não se trata disso. Eu quero crer que você é maduro o suficiente para entender isso. Mas significa dizer, caminhe a segunda milha. Se pediram alguma coisa para você, faça mais do que pediram. Descansa no Senhor. Ele é a nossa justiça. Ele sabe o que a gente pode, o que a gente não pode passar. A humildade fala sobre a nossa identidade. De lembrar que da palavra humildade vem também a palavra humus, solo, barro, de onde nós fomos feitos, criados barro. E se estamos de pé, vivendo, andando, sorrindo, aproveitando a vida, desfrutando da criação de Deus, é pela graça dele, e não porque somos melhores. Mas a gente se acha melhor do que os outros, e é por isso que a gente condena, é por isso que a gente julga, é por isso que a gente não tem misericórdia. E Deus nos fala, rogo-vos, pois, irmãos, eu rogo a vocês, que vocês vivam dessa forma, com humildade e mansidão, com essa paciência longa, com longanimidade. A expressão no grego original traz a palavra macrotimo, que é justamente essa paciência bem cumprida, que fala sobre a paciência, a misericórdia que Deus tem com a gente, que foi perdoado, teve o preço do seu pecado pago, e mesmo assim, dia após dia, damos as costas para Deus, desobedecemos e pecamos. E a palavra está dizendo, sejam longânimos, que vocês tenham o timo bem grande, macro, sem querer fazer muito silogismo, mas o timo é um órgãozinho que a gente tem, fica aqui mais ou menos no externo, que ele é responsável por produzir células de defesa imunológica. E quando a gente tem uma paciência tão grande, quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida e você vê aquele irmão, aquela pessoa tranquila, longânima, pode ter certeza, a chance dessa pessoa ter mais saúde é muito maior. Pessoas cheias de ira, cheias de raiva, a chance dessa pessoa adoecer é muito grande. A gente sabe disso. Por isso Deus fala, você tenha macrotimo, sua defesa esteja no Senhor. Você seja longânimo. É possível viver assim. E se você não vive ainda assim, quebrante-se, renda-se, descanse diante do Senhor e fala, Deus, opera isso que eu não tenho condição de fazer. E Deus já sabe disso. E a última parte do versículo, para a gente encerrar como devemos viver esse chamado, diz, suportando uns aos outros em amor. Meus irmãos, eu quis procurar em algumas outras traduções. Vamos no original, estudamos, lemos comentários, e a gente não quer interpretar suportando um ao outro em amor com aguentando, tolerando. A gente quer interpretar como suportando, dando suporte para o outro, sendo aquele que vai ajudar o outro. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela está dizendo aguentando uns aos outros. Porque vai ter gente chata, imatura, mal resolvida, mas a gente tem que suportar, tolerar. É isso que o verbo lá do original diz. Eu queria dizer diferente, mas a palavra de Deus fala, suportem, aguentem, caminhem com essas pessoas, mas não na sua força. Caminhem em amor. Tem gente que é tóxica para a gente. Parece que drena as nossas energias. E realmente, se for depender de mim mesmo, eu não dou conta. E se a gente suporta,
aguenta, continua caminhando em humildade, em paciência longa, em mansidão, se a gente tolera aqueles que ainda estão um pouco atrás na caminhada de amadurecimento, é por causa do amor de Deus, suportando uns aos outros em amor. Abrindo essa grande seção do capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo está dizendo, essa é a minha identidade. Prisioneiro, não de Nero, mas de Cristo. Prisioneiro não da situação em que você está envolvido, mas de Cristo. Portanto, rogo-vos, irmãos, peço para vocês, que vocês vivam de maneira digna, que o chamado de Deus seja o eixo, que vocês tenham essa consciência e que isso se torne prática. E pode saber, o primeiro lugar onde isso vai se tornar prática são nos nossos relacionamentos. Por isso, vivam com humildade, com mansidão. Deem a oportunidade, a possibilidade de você ter interpretado uma pessoa. Dê a oportunidade na situação de você ter falado de uma forma que deu margem a você ser mal interpretado também. Humildade, mansidão, paciência longa. Esse é o chamado de Deus para a gente. Aguentando. Essa é a nossa caminhada cristã. Perseverança dos santos. É a doutrina que diz que, tendo sido salvos, vamos até o último dia e não vamos perder a salvação, antes vamos perseverar. E perseverar aponta para vencer aquilo que é severo, o sofrimento, as lutas. E a gente sabe, as coisas que mais nos machucam, muitas vezes, são as palavras dos nossos irmãos, os desapontamentos, aquele convívio que feriu a nossa alma. E o Senhor fala, perdoa, deixa. Não fica mais querendo que você seja aquele que vai alcançar justiça nessa vida. Eu estou guardando você. Descanse em mim. É o chamado de Deus. Essa é a forma de vivermos o chamado de Deus. Antes de o apóstolo Paulo começar a falar sobre fazer tudo para preservar a unidade, falar sobre unidade, essa é a recomendação, orientação de Deus para nós. Que a gente possa viver nessa humildade, mansidão, sabendo que isso não vem de nós, é do Espírito Santo de Deus. Não precisamos mais ser aquela pessoa super sensível, melindrosa, qualquer coisa machuca. Mas é possível viver com humildade, porque o Espírito Santo produz isso na gente. Que assim o Senhor nos ajude, nos socorra, e nesse dia em que nós descansamos no Senhor, e nesse tempo da nossa vida em que nós vivemos o sábado do Senhor, possamos descansar na certeza de que quando Deus dá uma ordem, antes da ordem, Ele já deu condição para a gente fazer. Vamos fechar os nossos olhos, baixar a nossa cabeça e orar mais uma vez nessa manhã. Senhor amado, louvado seja o Teu nome. Há um chamado para a Tua igreja. Há um chamado para cada um de nós. Para viver a nossa vida tendo o Senhor, a Tua vocação, o Teu Evangelho como centro, como o mais importante. Não os meus próprios sonhos, projetos, mas que os meus sonhos e projetos, e planos e emoções, eles possam apontar para o Senhor e para a Tua vontade. Isso vai ser o melhor para mim, para cada um de nós, isso vai trazer glória para o Senhor. Nós temos diante de nós um grande desafio, Pai. Temos um desafio de viver isso, os nossos relacionamentos. Por isso, Deus, produz a humildade, quebranta os nossos corações, as arestas, nos orgulhos, na soberba que ainda temos. Senhor, perdoa porque temos julgado os nossos irmãos. Perdoa, Senhor, porque temos tido ainda o coração orgulhoso. Perdoa, Pai, porque muitas vezes a gente quer que o mundo inteiro mude, quando na verdade a mudança que o Senhor quer fazer é no nosso coração. Senhor, perdoa porque muitas vezes tudo nos incomoda. Saímos de uma igreja, vamos para outra, e ali ficamos incomodados, vamos para outra e aquele grupo também não nos satisfaz, porque de fato, nada nesse mundo vai satisfazer os nossos corações a não ser o Senhor.
Temos os casamentos, a igreja, os irmãos, o trabalho, o convívio, que nós precisamos ter para que o Senhor possa aparar as nossas arestas. Que assim o Senhor nos socorra, nos ajude a viver para a glória do Senhor, com humildade e mansidão, assim como o Senhor Jesus viveu entre nós. Em nome de quem oramos. Amém. Amém.